Tem empresa que está vendendo mais, ganhando mais, com mais cliente, com mais faturamento e mais causa operacional. E tem a sensação de que tá tudo bem, tá desse jeito. Oi, eu sou Alex Chaves, especialista em gestão de cliente, trabalhando CS/CX, utilizando as pessoas para transformar a sua empresa em uma empresa de alta lucratividade. Vamos falar um pouquinho de crescimento sem essa organização, sustentabilidade e o olhar operacional que vai fazer a mudança. Tem gente crescendo em números, mas sem prever uma organização vai dar errado. Crescimento operacional não está associado diretamente a uma maturidade empresarial. Toda vez que a empresa cresce sem estrutura, sem processo e sem clareza, não necessariamente você está tendo um crescimento sustentável. Por isso que falar de crescimento sem olhar para a estrutura, gestão de cliente, gestão operacional e experiência do cliente é falar do mesmo problema em camadas diferentes. Bora começar a falar da ilusão do crescimento. Muitas empresas confundem hoje o crescimento com a saúde do negócio. E por que isso acontece? Porque hoje o principal viés de crescimento empresarial ainda é faturamento. E faturamento é uma métrica que não traz todas as realidades empresariais. Eu não estou falando que o faturamento não é importante. O faturamento ele é essencial. Mas o que vai ditar a saúde do seu negócio é o quanto o seu negócio é lucrativo. E para isso existem outros olhares e outras análises profundas e ações que você vai precisar ter na sua gestão empresarial para ter esse resultado sustentável olhando para a lucratividade. Logo que eu entro nas empresas, eu começo a fazer muitas análises de vários setores. Como eu já falei, eu entro muito pela dor do atendimento, mas eu vou entendendo a correlação das outras áreas com essa dor lá na ponta. E uma delas que eu esbarro muito são empresas batendo recorde de vendas, recorde de faturamento e não tendo resultado financeiro alcançado dentro da linha lá do DRE. E por que isso acontece? Porque às vezes eu tenho um balde furado. Eu tenho muito cliente entrando aqui ou um cliente potenciais entrando, mas eu tenho um balde de retenção de clientes indo embora, um alto churn, um alto cancelamento. Isso dá uma sensação errada de que vender mais constantemente vai me dar o resultado financeiro que eu preciso. Então a gente precisa ter essas duas análises. Por isso que olhar para um viés para determinar uma maturidade e um sucesso empresarial não é tão confiável assim. Hoje eu vejo em vários grupos de empresário, em vários eventos, encontros, empresário ainda com a métrica cega de bater no faturamento. Eu tô crescendo em faturamento tanto. E essa métrica, eu vou sempre bater nela, tá, gente? Ela é muito importante para o negócio, mas ela não pode ser a única visão que você tenha desse negócio. Então, assim, a lucratividade hoje, para mim, é o que mais mostra a saúde do seu negócio. Então, tem muito empresário que não sabe nem a margem de lucro. Ele pode até saber o faturamento na ponta da língua, mas ele não consegue me responder qual que é a margem de lucro que ele tem hoje. E isso dá uma sensação de ineficiência operacional e falta de clareza de gestão mesmo e resultado. Então, hoje, o quanto eu posso arriscar da minha margem de faturamento para olhar para o meu crescimento. Porque às vezes a gente vai ter que enxugar um pouquinho a margem para poder investir e trazer outros vieses de crescimento. Só que quando eu fico só no indicador do faturamento, eu fecho os olhos para essa tomada de decisão. Por isso que tem tanto empresário que fatura bem, mas está quase quebrando ainda. Se você é uma empresa que está vendendo pra caramba e a sua operação está colapsada porque não consegue entregar, você tem um problema de altas vendas e pouca entrega ou uma entrega desorganizada que pode te gerar um prejuízo absurdo. Então, ter essa coerência, essa visão de que colocar muita gente no momento em que a sua operação não está preparada para entregar pode se tornar um grande problema e pode aumentar o seu cancelamento. Porque lembra que o onboard, aquela primeira fase, é a fase mais importante? Se eu não tenho uma preparação para o crescimento, eu crio uma insatisfação gigante nos clientes que estão entrando,
que pode me gerar um alto churn. Se você não viu o meu vídeo que explica tudo isso sobre cancelamento, possibilidades e estratégias, clica aqui no card. Alguns sinais que podem mostrar que você está crescendo, mas que vai ser um colapso. Primeiro os seus clientes que estão entrando nesse primeiro momento da fase de namoro que você está tendo ali no início da relação com seus clientes, começam a reclamar muito. Alto índice de reclamação na primeira fase de entrega do seu produto ou serviço. Um outro sinal grande é um colapso operacional, né? É o seu time não conseguir entender como ele vai entregar tudo que está vindo de um time comercial, por exemplo. Então ele entra em colapso e não tem ações nem estratégia para isso, aumentando o seu número de suporte, aumentando o número de reclamação, como a gente falou, e aumentando o seu cancelamento. Um outro dado importante, quantitativo e qualitativo, é quando o seu time começa a sofrer quando você traz muitos novos clientes. Você não preparou esse time para esse crescimento. Então, quando a gente fala em crescimento sustentável empresarial, é exatamente isso. Quando eu atingir X clientes, a minha operação tem que estar trabalhando de que forma? E se eu começar a ter 3x, a minha operação tem qualidade, a capacidade de entrega? Quando isso não acontece, isso vira um problema caótico, porque a sua operação vai ao limite, os problemas emocionais começam a estourar, os problemas de saída de colaboradores começam a acontecer e você entra num looping de não conseguir resolver os problemas e, consequentemente, os clientes vão sair também. Então, crescer com sustentabilidade é conseguir olhar ao longo do tempo o número de clientes, o número de estratégias, o número de produtos que eu vou vender, de forma que eu consiga entregar para o cliente valor sem esfolar a minha operação. O seu cliente, quando está lá na ponta, recebendo todo o seu atendimento, ele vai sentir que você não tem uma sustentabilidade de crescimento quando ele deixar de ser atendido ou você deixar de entregar para ele os combinados. Então, os papéis e responsabilidades dentro de uma relação comercial, de entrega de produto ou serviço, ela vai ser afetada quando uma das partes não entregar, né? E quando o seu cliente começa a sentir que você está falhando na sua entrega, deixando a desejar ou não conseguindo mais ter aquele atendimento qualificado, é o primeiro sinal que ele vai descobrir que você está crescendo, mas que você não conseguiu se organizar o suficiente para isso. E isso pode ser um sinal de alerta para que ele tome a decisão de te trocar. Alguns sinais que a gente, empresário, deixa transparecer e que é muito ruim para o nosso cliente quando a gente fala em crescimento, quando você não se preparou, é quando o seu cliente não consegue mais ter a mesma atenção que você dava, né? Quando ele não consegue ter o mesmo contato, a mesma estratégia, a mesma entrega que você tinha um tempo atrás e não tem mais porque vamos pensar no CS lá na ponta, tinha 30 clientes, agora ele tem 200. Ele não vai conseguir dar a mesma atenção e nem a mesma entrega, porque ele cresceu mais do que ele consegue. E usar estratégias para ajudar nesse crescimento é um dos pontos importantes, mas o seu cliente vai sentir essa distância, esse distanciamento que você começa a ter do seu cliente é o primeiro sinal que ele vê que você está crescendo sem sustentação. Um dos sinais que podem te mostrar no dia a dia que você está com um problema de crescimento é quando a sua perda de cliente é maior do que a sua entrada. Mesmo tendo recordes de venda, de faturamento, que ali você está mirando no número que foi projetado, a sua perda de cliente é muito maior. Então você está com um número negativo e isso vai crescendo constantemente. Esse é um dos principais sinais que começam a mostrar que você tem um problema de crescimento não sustentável. Você está crescendo muito aqui na entrada de novos clientes, mas a sua base não está retendo. Então você tem um problema de retenção que destoa do tanto que você está potencializando de entrada. Então esse número ele é muito importante. Então toda vez que você fizer uma conta onde a sua base, a sua perda de cliente é maior do que a sua entrada, o número é um número importante para você analisar.
Alguns pontos que podem te dar a clareza que você tem um problema de crescimento é quando você tem um alto índice de pedido de cancelamento e você, no momento da reversão desse cancelamento, você usa uma única estratégia que é financeira, diminuindo ainda mais a sua margem. E às vezes essa redução, que pode ser uma estratégia que funciona, tá, em algumas empresas, mas se não tiver um plano de acompanhamento dessa reversão de pedido, você está só postergando o cancelamento. Então você tem uma falsa sensação de retenção, mas você já tem uma perda financeira, um delta desse cliente saiu para que ele acredite em você de novo e você fique com ele, mas se você não criar um plano de acompanhamento para garantir que esse cliente vai entrar no pace, você vai se reorganizar para entregar, você está só postergando o churn e aí o número lá na frente vai ser muito maior. Vamos reagir a uns vídeos que falam desse tema tão importante que é o crescimento com sustentabilidade. Bora lá! E eu acho que o empreendedor ele precisa entender que, assim como ele está planejando o crescimento do negócio dele, ele precisa planejar a gestão do negócio dele. Não dá para imaginar que uma empresa que fatura 5, 6 milhões por ano, né, ela vai ter uma contabilidade, uma controladoria, uma estrutura totalmente estruturada e organizada como uma empresa que fatura 30, 40, 100 milhões por ano. O que é importante aqui que ele comenta? Essa clareza da maturidade de crescimento é importante para quem fatura 5 e para quem fatura 30 milhões, mas a estratégia para cada um deles é diferente. E esse é um erro operacional muito grande dos gestores, que é querer trazer uma gestão muito grande para um negócio pequenininho ainda. E aí não funciona, você tem que ir amadurecendo a sua gestão conforme o seu crescimento. Isso é muito importante que ele fala aqui. Né? Mas ele precisa estar preparado para isso. É quase que se ele for uma indústria, né? Eu dou esse exemplo, se ele for uma indústria, para ele chegar num determinado nível de faturamento, ele precisa investir em máquina, ele precisa investir em equipamento, etc. Então ele não pode negligenciar a gestão e ele precisa também investir em gestão. Nos momentos onde ele... Aqui é muito legal, gente, e é um erro operacional gigantesco. Quando eu entro nas empresas e a gente vai fazer planejamento estratégico, a gente fala de planejamento estratégico, sustentabilidade, muitas vezes essa clareza não existe. Então, assim, qual é o passo para chegar aonde eu quero? Então, é muito lindo você colocar lá no DRE, no planejamento do ano, que eu vou crescer 40%. Mas é sustentável isso? Isso dá para acontecer? O que eu tenho que fazer? Aonde eu vou ter que investir? Aonde eu vou ter que cortar? Quais são os pilares que vão me fazer chegar nesse ponto? Então hoje eu vejo muito devaneios de metas, de lucro em empresas, porque não é o que eu quero, é o que eu consigo nesse momento e para onde eu vou ao longo do tempo. Já percebeu os primeiros sinais, porque aqueles sinais ao longo do tempo eles só vão se agravar. E se você tem uma dor, né, aquela dor ela só vai ficar pior, né? Ou ela vai custar mais caro para ser resolvida, ou ela vai impactar na performance, na sustentabilidade do negócio. Então, olhar para o que não está funcionando, olhar para essa dor que ele traz aqui, é olhar para o negócio de verdade, gente. Todos os dias a gente vai ter desafios diferentes. E negligenciar isso, só vou mexer com cultura quando eu tiver grande. Já deu errado, cultura começa no início. Eu só vou colocar um time de atendimento quando eu tiver muitos clientes. É outro erro que acontece. Então, negligenciar as dores e os problemas é uma coisa importantíssima que os empresários cometem esse erro gravíssimo. Bora lá para mais um. E esse aqui eu gosto, adoro o Ricardo, do Ricardo Eletro. Ele é polêmico, ele é igual eu, agitadinho assim. Vamos lá, bora lá. Ninguém monta empresa para quebrar. A pessoa, quando monta empresa de empresário, é o sonho da vida dele. Por que 70% das empresas quebram em 5 anos? Sabe por quê? Não tem controle, não sabe vender, não tem um DRE, não tem um fluxo de caixa. Mistura o seu dinheiro, pessoa física, com a empresa. Ele só falou da realidade de mais de 80%, 90% das empresas. No início, não olhar para essa organização, misturar a pessoa física com a pessoa jurídica, não ter clareza disso. E muitas vezes, pessoal, você que é pequeno principalmente, você vai aportar muito dinheiro ali da sua pessoa física para que a sua pessoa jurídica funcione.
tá tudo bem. O problema é ter clareza de o que é o que e quem é quem. Para que você não tenha essa dificuldade e depois você se sinta estrangulado do que está tendo. Então, assim, muitas empresas quebram antes dos 5 primeiros anos porque não olham para isso. Então, quando eu entro numa pequena e média empresa, a primeira coisa que eu ajudo os meus clientes... Então, quando eu entro em pequenas, médias empresas, a primeira coisa que eu gosto de trazer é esse olhar organizacional. Vamos desenhar desde do momento 1 do seu cliente, desde a fase do marketing, o comercial, depois o atendimento. Leque, mas você entra na área de cliente, sim, mas a área de cliente é a jornada inteira. Então vai ter o viés de todos os pontos. Bora lá. O problema onde os empresários, porque ninguém monta nada para quebrar. Então nós temos que entender e explicar isso aos empresários. Que ele tem que ter indicadores, ele tem que entender isso. Ele tem que entender quanto que é o capital de giro da empresa dele. Se ele crescer demais, ele quebra. Tem muitas empresas que quebram com o crescimento. Gente, isso aqui acontece a cada minuto, tem uma empresa quebrando. Então, ter indicadores, ter clareza, o que eu preciso para poder dar um passo. Tem gente que quer crescer tudo de uma vez e não tem sustentabilidade. Então, cuidado com os seus negócios. Tenham mais leveza, né? Não é não ter seriedade, mas uma leveza maior com você, empresário, que está aprendendo. Tem muita gente que está começando um negócio e fica tão desorientado, tão preocupado, que não consegue nem curtir o crescimento empresarial. Então, assim, cada passo, cada momento que a sua empresa está passando, ele tem que ser vivido, comemorado, mas com muita organização e muito viés de gestão mesmo. Ali é a coisa mais linda. E ele fala um negócio, nenhum empresário monta uma empresa para quebrar. A gente monta uma empresa para ser um lugar top, de muito crescimento, de muito resultado, colocando muita gente para trabalhar, ajudando o país a crescer. Então eu tenho uma visão importante e muito linda do empreendedorismo. Então a gente precisa olhar com critério para que a gente não tenha um resultado negativo. Agora vamos falar um pouquinho de solução, mas antes disso você vai se inscrever no canal, compartilhar, dar um like e fazer a Leque feliz. O que hoje precisa existir para uma empresa cada vez mais crescer com consistência? Primeiro é ter clareza de onde eu quero chegar e onde eu posso chegar em cada fase que eu vou desenhar. Então, no primeiro ano de vida, o que eu vou fazer, quantos clientes eu vou ter, quais indicadores eu vou mapear, como é que eu vou contratar, qual o momento certo de contratar ou não, o que eu vou investir. Um erro grande é quando as pessoas começam a contratar tudo ao mesmo tempo. Por isso que a gente precisa saber qual que é o momento certo de investir em tecnologia, investir em pessoas, investir em mentorias, investir em parcerias. Então, toda essa visão vem de um planejamento estratégico muito robusto. Esse é um dos pilares. O outro pilar que é importante é o mercado que eu estou trabalhando, vislumbrando, atende às minhas necessidades empresariais ou eu quero entregar para esse mercado uma coisa que ele não pode, não vai esperar e não vai consumir. Existe um erro muito grande das empresas em criar um produto para ela e não para o mercado. Lembre sempre, a empresa tem que ter a cara do cliente, não do dono. Então esse é o outro erro que a gente precisa não cometer pensando no planejamento. Então estudar no market share, entender se o que eu tenho, o que eu estou propondo resolve o problema e a dor do meu cliente no dia a dia dele. Eu recebo um monte de gente assim, Leque, já errei tudo, tá tudo atrapalhado, como é que eu faço para corrigir? Primeira coisa, a gente tem que mergulhar nos problemas de verdade, tirar o ego aí de falar, a culpa é do mercado, a culpa é do vizinho, a culpa é sempre nossa. Você, empresário, tem que entender que se não está funcionando o seu negócio, a culpa é sua. Então, como é que a gente começa? Fazendo uma análise, um diagnóstico real, olhando para financeiro, olhando para comercial, olhando para cliente, olhando para estratégia e olhando para o mercado. Esse é o primeiro passo que eu faria quando você está no meio do vucu-vucu e não sabe para onde vai. Primeiro é ter clareza do que está acontecendo. Não se desespere. É o primeiro ponto que eu quero trazer aqui. Ter a clareza de quais são os problemas e oportunidades é o que vai fazer você mudar a sua visão, mudar o seu negócio. Então, ter parceiros corretos, investir em mentoria, em consultoria, investir em tecnologia vai ser sempre um ponto importante, mas que seja no momento certo para te ajudar. Se esse vídeo fez sentido, aqui no canal a gente vai ter mais conteúdo.
Vamos falar de coisas que às vezes as pessoas não querem falar e eu vou ser porta-voz do desconforto empresarial para que você cresça cada vez mais. Então, fica aqui no canal, vai ter muito mais vídeos sobre esse tema e outros importantes para a gestão empresarial. Até o próximo!